FM é uma emissora comunitária mantida pela Associação Cultural Zoom FM de Santo André. Bom dia, estamos começando mais um Caminhando para a Saúde. Eu, Dr. Sebastião Neves, aqui da Zoom FM 87,5 Santo André. Você também pode nos acompanhar pelas rádios net, baixando o aplicativo. Clica lá na Rádio Zoom e nos acompanha. Hoje, no dia 5 de julho de 2018, estamos aqui com o meu amigo Danilo Zampol e nós vamos falar sobre, trazer um pouco de assuntos do futebol, já que estamos na época da Copa do Mundo, e vamos também falar sobre riscos, né? Uma vez que o principal foco do nosso programa sempre vai ser trazer informação de qualidade, porque incentivar as pessoas a praticar atividade física sem uma orientação, eu acho que a gente não consegue êxito e muito pelo contrário, a gente vai fazer a pessoa ser desmotivada a cada dia. Então estou aqui com o meu amigo Danilo Zampol, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva, fisioterapeuta do Clube MESC de São Bernardo do Campo, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Boxe, do Comitê Olímpico, Ciclo de Olimpíadas de Londres 2012. Bom dia, Danilo, obrigado pela presença. Bom dia. Bem, a conversa, Danilo, que te trouxe aqui é para a gente conversar assim. O Caminhando para a Saúde é um programa que sempre vai estar pregando o incentivo à atividade física. Só que, óbvio, nós temos que sempre passar orientações para que isso aí seja com cuidado e que realmente reflita qualidade de vida. E você, não preciso nem dizer a tua experiência, né? Você tem um renome na região principalmente, no sentido de estar sempre acompanhando quase à beira dos campos aí dos finais de semana das pessoas aí que praticam atividade, né? E na época de Copa do Mundo em especial, até eu me lembro de um período, isso é uma estatística da Dersa, que naquela época dos Velozes e Furiosos, quando além dos neons embaixo dos automóveis, a quantidade de pessoas que saíam ali na Anchieta depois assistiu e quase se matavam na Anchieta, porque é o estímulo, né? A pessoa começa a se sentir, na época lá o próprio Paul Walker, né? Ele estava sentindo Paul Walker dentro do carro. E todo mundo agora está querendo ser o Neymar no final de semana, né? Então, eu queria saber suas experiências sobre esse assunto. Bom dia mais uma vez. Então, eu trabalho muito lá no clube, com futebol mesmo, que o MESC ele desenvolve uns campeonatos internos para o associado e mesmo para o pessoal da Várzea que me procura muito. A gente observa, assim, existe esse aumento de quantidade de pessoas querendo praticar o esporte. Olimpíada, Copa do Mundo, é normal. E o que a gente observa pela experiência é o seguinte, o futebol hoje ele mudou um pouco a característica, né? Antigamente era mais técnica, hoje entrou muito vigor físico. E na Várzea e no clube a gente percebe que também iniciou essa prática. Hoje eu ando no clube à noite, você verifica várias pessoas fazendo condicionamento físico para disputar os campeonatos. Então, e com isso o que acontece? Os espaços dentro do campo diminuem, os contatos físicos aumentam e as lesões aparecem. Então, o que mais aparece lá em ambulatório é lesão ligamentar de joelho, lesão muscular, rupturas tendíneas e aí vai, por esse universo. E qual o impacto disso na vida das pessoas com relação a... Porque assim, a pessoa vai com uma expectativa e volta com uma decepção. Então, as pessoas, o que você tem visto, né? Principalmente, acho que a consequência disso. Então, como a gente está falando de futebol amador, é do fim de semana, é diversão, na verdade. Apesar que muitos levam hoje muito a sério esses campeonatos, na segunda-feira a maioria tem que ir trabalhar. E daí o que acontece? Às vezes o cara se depara com uma cirurgia no fim de semana, de emergência. E aí acaba atrapalhando toda a rotina de vida dele, do dia a dia, do trabalho e tudo, né? Então, acho que principalmente na parte econômica ela impacta na pessoa dentro da casa dela, né? E o que a gente observa também é o seguinte, muitas pessoas também não têm esse cuidado físico e vai entrar num jogo com outros que têm esse cuidado físico, acaba tendo um impacto maior. Tanto numa dividida, ou mesmo querer acompanhar uma pessoa que está treinada, o físico não aguenta e vai cobrar isso no meio do jogo. E acaba aparecendo as lesões, né?
Certo. E na região, em especial? Você falou da Liga, então, inclusive, manda um abraço para o meu amigo Robson, da Liga de São Bernardo, né? E todo mundo lá da Liga, são pessoas muito legais, é uma liga muito bem organizada. E na região, que você falou do clube que você atua, né? Mas na região, o futebol de final de semana, você tem acompanhado? Qual a intensidade? Então, eles estão meio que, assim, entre aspas, eu verifico que eles estão meio que profissionalizando em termos de condicionamento físico. Você vê muita gente hoje se preocupando em se condicionar para poder jogar. Então, como eu tenho alguns colegas no Face e eles postam pedaços de jogos, outro dia eu vi uma postagem de uma equipe, eu não lembro o nome agora, jogando, mas era como, eles até colocaram tic-tac, e eles fizeram uma troca de passe de 3 minutos até fazer um gol, numa várzea. Então, quer dizer, você vê que o estilo está semelhando ao profissional, né? Eles estão buscando, através, lógico, hoje com a mídia, você consegue ter uma abrangência maior, né? Então, o pessoal está, através da mídia, começa a se espelhar nesses jogos, numa Espanha, de um Barcelona, de um Real Madrid. É isso aí. Tá, e a média de idade, o que você tem visto com relação a essa proposta, né? Qual é a média de idade que as pessoas estão... Porque existem, eu sei que tem várias categorias, né? Qual é a intensidade que você tem visto? Então, o pessoal na faixa de 30 a 40 anos, hoje está jogando um futebol ainda vigoroso, vamos dizer assim. Os mais novos, então, é puro contato físico. É muita trombada, muito contato mesmo. Os mais velhos ainda mantêm a técnica mesmo pela cultura que eles têm, né? Mas eu vejo gente até, lá no México eu vejo gente até de 70 anos jogando bola. E bem. Isso é até surpreendente. Não só, outro dia mesmo no México foi o Ademir da Guia jogar. O Ademir da Guia está com mais de 70 anos. É impressionante ver ele jogar. Você fala assim, você fica maravilhado vendo ele jogar com a idade que ele tem. Tá. E então você está me dizendo o seguinte, né, que nós temos na região o futebol, isso como uma cultura de final de semana intensa. Sim. Né? Não é um altíssimo rendimento, mas hoje quase estamos nos tornando com que a pessoa tem que fazer um preparo, um condicionamento para poder exercer. Quer dizer, é um lazer que a pessoa tem que se preparar para um lazer. Ele já está indiretamente se profissionalizando, vamos dizer assim, para ter uma melhora de performance nos campeonatos. Certo. E que tipo de nortes você poderia já estar dizendo, para a gente já começar a dar como orientação, que esse é o fundamento da nossa entrevista, básico, né? Orientação de qualidade, para a pessoa assim, eu estou animadaço, joguei bola faz 10 anos, mas a partir de amanhã vou comprar uma chuteira e vamos para o campo. Que tipo de orientação básica física? Depois a gente vai falar sobre material, etc. Acho que a primeira coisa, se a pessoa está parada, literalmente, acho que a primeira coisa é passar numa consulta médica, verificar como está a sua situação de saúde, cardiológica. Depois de tudo isso, teve liberação médica para iniciar uma atividade física, aí você se condicionar para não ter lesões. Não adianta nada você entrar lá no campo com 80 quilos, querer correr atrás de um menino de 60, que 10 minutos para você tá lá na minha clínica fazendo fisioterapia. Então, primeiro é isso, ter uma liberação médica, começar um condicionamento físico voltado para o esporte que você vai fazer, também isso influencia, porque cada esporte tem uma característica. Tem esportes que necessitam mais explosão muscular, tem esportes que necessitam mais de resistência muscular. Então, esse trabalho que vai ser feito para você praticar o esporte é em cima da biomecânica do esporte que você vai praticar. Então, a partir daí, você pode iniciar por exemplo, a gente está falando de futebol, a partir daí você pode iniciar um futebol pensando em saúde, lazer e sem dor de cabeça. Caso contrário, os riscos já começam até por um infarto e você ir parar numa unidade de pronto-socorro aí, porque foi querer bater uma bolinha de fim de semana. Certo.
E com relação a uma orientação, né? Porque eu acho que é importante, a orientação que eu digo, já assim, você acabou de fazer, você tá ok, o médico te liberou, né? Estamos numa época do inverno e tem muitas, às vezes, o esporte, principalmente final de semana, do praticante final de semana é de manhã cedo. Durante a tarde ele tem os compromissos familiares, etc., a vida social normal. Então, o que você orientaria, por exemplo, uma pessoa nesse mesmo perfil que eu perguntei, certo? Como antes de começar, com relação a preparo antes da atividade em si? Bom, acho que a primeira coisa também que a gente tem que falar, eu acho interessante ter um acompanhamento de um educador físico, né? Ele que vai, através da experiência dele, preparar um trabalho para você fazer. Não adianta nada você querer se meter sozinho a fazer atividade física sem ter conhecimento. Então, acho que a primeira coisa, se você está interessado mesmo em embarcar nisso, é ter um acompanhamento de um profissional. Eu não entendi a pergunta no sentido horário, assim? Porque as pessoas... Eu trouxe até uma pessoa aqui, o Dr. Marcelo, até mando um abraço para ele, para nós falarmos da atividade física no frio, onde você tem mais os músculos ainda em contração, né? E uma coisa que eu tenho visto e acompanhado, a gente trabalhou no MESC muito tempo, né? Tive o prazer de 7 anos ser diretor do MESC de 1997 a 2004. E eu percebia, as lesões eram muito nos primeiros períodos. As pessoas às vezes entravam lá, chegavam de sapato, colocavam a chuteira à beira do gramado, o terno jogavam no banco e entravam para jogar. Então, lógico, a temperatura, isso influencia, sim. Mas eu acho que o principal índice de fatores que acarretam essas lesões é isso que você acabou de falar. Muitos, lá no clube mesmo, a gente vê pessoa fazendo caminhada de sapato ou de sandália, ou chegar lá no campo, tirar o sapato, pôr uma chuteira e entrar. É importante o quê? Um pré-aquecimento, isso com certeza. Antigamente se fazia muito alongamento antes de iniciar. Hoje já diminuiu. Então, segundo pesquisas, a ideia maior, o alongamento é depois do exercício físico. Antes se iniciaria com um alongamento, com um aquecimento gradativo, até chegar na intensidade do esporte que você vai praticar. Então, você aqueceria a musculatura, movimentaria as articulações para iniciar essa prática esportiva. E após ela, você faria os alongamentos. Mais ou menos isso que se faz hoje, né? Não, é porque hoje em dia os caras querem aproveitar muito, né? Às vezes eles fazem o aluguel do espaço em 1 hora e querem 1 hora estar intenso, né? Então é por isso que eu fiz essa pergunta, porque essa orientação, inclusive já tinha escutado mesmo sobre essa parte do aquecimento e alongamento, né? Então, aí até mesmo você já acabou entrando na pergunta que eu ia falar. No fim da atividade, o que a pessoa, para ela se sentir bem? Eu falei, atividade física é bem-estar, qualidade de vida. Sim. Não é ir para um hospital depois. Então, a ideia é o seguinte, é como se fosse você vai preparar o teu organismo para fazer a prática esportiva. Então você aquece ele com movimento, prepara ele através dos movimentos que vão se intensificando até chegar ao intuito da atividade que você vai fazer, e no final você vai desacelerando o corpo, terminando com o alongamento que gera um relaxamento, né? Então a ideia é mais ou menos em cima disso. Uma coisa importante que eu também gostaria de falar as pessoas têm que aprender a ler o próprio corpo. Nosso corpo é inteligente, ele nos dá sinais. Não adianta você querer fazer mais do que pode. O corpo cobra. Então, é importantíssimo a gente perceber, começou uma dor muscular, começou uma dor no peito, formigamento no braço, não estou aguentando correr, para, senão pode ter consequências graves aí. É importante a gente entender o nosso próprio corpo, ele nos dá sinais, ele é perfeito, a gente precisa aprender a interpretar ele, isso é importante. Eu estava ouvindo, inclusive hoje, né, nós estamos de novo, vou ligar depois isso que eu vou falar, o que nós estamos conversando.
a volta do sarampo aos nossos tempos, né? Então as pessoas começaram inclusive a ter que se treinar, porque antigamente o sarampo, era uma doença que realmente contagiosa presente na sociedade, e o próprio em casa você diagnosticava o sarampo. E está de novo voltando a um treinamento, ou seja, como a informação qualificada tem que voltar em vários âmbitos para a gente não ter de novo problemas. Então por isso que essa pergunta, a sua fala é importante, porque é isso que a gente quer através desse programa e através da orientação que vocês passam, que as pessoas se olhem, que sejam, que eu falo, protagonistas do seu destino, cuidando da sua saúde. Porque a gente às vezes terceiriza tudo, né? Nós estamos com mania de terceirizar tudo. E essa terceirização, eu acho importante em vários segmentos, mas a gente tem, para tudo que se olha para nós temos que ser protagonistas. E eu acho que os profissionais têm que colocar isso na cabeça, de estimularem isso. Né? Eu vejo muitas vezes assim, nós somos 11 jogadores e temos aquele cidadão que fica lá fora. A importância desse cara lá fora, né? Tem um olhar. Então, e eu falo, e a gente está falando do futebol em especial, mas eu acho que isso pode abrir para todos os esportes, por causa da época. A história que eu comecei o programa dizendo que hoje todo mundo está querendo ser o Neymar. Sim. Né? Mas quanto tempo levou o Neymar para ser o Neymar? E quando um cara parado hoje, que talvez tenha jogado, como eu falei há um tempo atrás, né? Qual é a experiência que ele tem, qual é o preparo dele? Então é importante sempre terem profissionais, certo? Que recebam essas pessoas para fazer uma orientação adequada. Estou recebendo aqui algumas perguntas, e aí eu vou deixar para o nosso segundo bloco essas perguntas aqui, voltadas a outros esportes. E acho que vai ser legal a gente falar sobre outros esportes no nosso segundo bloco. Tá? Então, vou repetir aqui o nosso WhatsApp, tá? Interajam conosco, mandem suas perguntas para o 966165489, repetindo, 966165489. Interaja com o programa, aproveitando a presença do meu amigo Danilo Zampol, tá? Perguntando se você está a fim de começar a jogar. Hoje estamos na quinta-feira, depois da manhã amanhã tem jogo do Brasil, animados com o jogo, certo? E o Danilo não quer vê-los na clínica dele para falar oi, valeu o programa, mas não com uma tala no pé, certo? E um monte de gelo, né? Então isso eu acho que então mande suas perguntas para você estar melhor preparado para a atividade. Danilo, a gente esteve conversando um pouquinho antes, você falou da criançada. Sim. E sei do seu trabalho que volta a que a criança seja orientada desde cedo a como se conduzir para que ela tenha realmente os benefícios do esporte no seu dia a dia, na sua vida. Fale um pouquinho sobre isso. Bom, o que a gente observa em 20 anos já de experiência é que no ambulatório lá, antigamente, do clube, antigamente não tinha tanta criança com lesões graves, principalmente ligamentares de joelho, ligamento cruzado anterior. E nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos, começou a aparecer e vem aumentando a incidência. E uma desconfiança que eu tenho, fui pesquisar, e é o que se confirma através de pesquisas científicas, é que o que está acontecendo? Aquelas brincadeiras infantis da nossa época, pega-pega, esconde-esconde, pula corda, está diminuindo e está acabando praticamente. E hoje está sendo substituído por tablets, celulares, computador, videogame. Isso faz com que a criança fique prostrada. E essa fase da infância, ela é uma fase que ela gera uma poupança para o futuro, em todos os sentidos. Na alimentação e no desenvolvimento musculoesquelético, reflexo, essas coisas. E essas brincadeiras que tinham antigamente, elas desenvolviam a parte musculoesquelética. E com essa modernização das brincadeiras infantis, isso está se acabando. E dá para se ver, refletir não só nessa parte de lesões, mas na parte também da obesidade. Hoje a gente vê muita criança obesa. Por quê? Porque ela praticamente fica prostrada dentro de um apartamento, dentro de uma casa, jogando videogame. E o que acontece? Quando ela chega lá nos seus 10, 11 anos e ela está na escola, tem atividade da educação física. E ela começa a descobrir os esportes. Vai querer praticar o esporte?
mas não teve aquela poupança que ela adquiriu na infância das habilidades físicas, com as brincadeiras. E aí começa a aparecer as lesões. Principalmente as que eu citei, ligamentares em joelho, cirurgia de joelho, uma criança de 12 anos. Então, eu acho importante os pais olharem isso. É legal o celular, é legal o tablet, meus filhos também usam, mas eu costumo limitar por horários. 1 horinha, tá bom, vai brincar, pega a bola, vai brincar. A gente estimula direto em casa. É difícil, porque todos os amigos estão no tablet, estão interagindo no videogame, jogando por rede social, essas coisas assim. Mas eu acho importante a gente se pegar e ajudar. Porque se a gente esquecer, ele tá lá quietinho, não tá me dando dor de cabeça. Mas você tá privando eles de descobrirem outras coisas na vida que eu acho que isso vai fazer falta para eles no futuro.